Ouvintes da Rádio Alto Minho, estamos de volta para mais uma semana, aqui com um momento de inspiração e a Maria do Céu, e comigo também, Fernando Serrão. E nesta semana vamos dar continuidade ao tema da semana anterior, porque não conseguimos acabar, porque é bastante extenso e merece alguns considerandos, a questão do autocuidado. E vamos então retomar no ponto em que ficámos, Maria do Céu, porque estávamos a falar, na altura, da vida finita. Sim, e do respeito que nós devemos ter com todos os assuntos da vida, e não é porque eles são desconfortáveis ou finais que nós os fechamos numa gaveta e não falamos dele. Olá, obrigada por estarem aí, obrigada por nos fazerem pesquisar mais e tentar chegar até vocês com alguma ideia que possa fazer sentido e que possa fazer algo, possa ser catalisador de mudança. E nós estamos a falar naquelas questões daquilo que é mais fundamental na nossa vida, que é o investimento que nós devemos e o cuidado que devemos ter connosco próprios, sabendo que quanto mais cuidarmos de nós, quanto mais estivermos atentos a nós, maior é a nossa inteligência emocional, maior é a capacidade de previsão, antevisão, e menor é aquela reação rápida e muitas vezes agressiva ou fora do tom que nós possamos dar ou ter num determinado momento. Mas sobre esta questão da finitude da vida, Maria do Céu, nós muitas vezes não temos essa noção. Achamos que estamos cá para sempre, não é? É verdade, e quando acontecem assim assuntos com pessoas perto de nós realmente temos um baque, tipo pensar, bolas, afinal isto é por uns tempos. Mas devemos ter medo da morte, Maria do Céu? Não, eu acho que nós não devemos ter medo da morte, acho que devemos respeitar a morte e acho que nos devemos preparar todos os dias para ela. Nós, no programa que fizemos sobre a morte, nós referimos que todos os dias nós morremos. Todos os dias, quando vamos dormir, nós literalmente morremos e renascemos no dia seguinte. E se nós tivermos a ideia de um fim que mais tarde ou mais cedo se pode aproximar, se nós tivermos uma atitude co-criadora, proativa na nossa vida, esse assunto não é o bicho mau, mas é o percurso natural, é aquilo que vai acontecer a toda a gente. Aliás, o próprio processo de envelhecimento é isso. A pessoa, desde que nasce, vai paulatinamente começando a morrer aos bocadinhos, não é? No nosso conceito. No sentido de... Sim. Sim. Há sempre uma perda natural de capacidades ao longo do... O que em tudo na vida, nós podemos ter uma atitude proativa, relativamente ao envelhecimento, relativamente à morte, relativamente à vida, relativamente à saúde. Relativamente à morte, aquilo que a morte mais nos ensina é apreciar cada momento. É apreciar, não é utilizar as expressões que é agora o ponto que vamos falar, não é aquela expressão fantástica, aproveitar o momento, seize the day, carpe diem, pronto, porque fica o momento do agora, porque é tudo muito bonito, isso passou a ser um clichê, toda a gente usa, toda a gente fala, é tudo muito interessante, mas é das coisas mais difíceis de fazer e é o melhor remédio que nós podemos ter para todos os nossos dramas. Porquê? Porque o passado já lá está. O que é que nós temos que fazer com o passado? Aproveitar aquilo que aprendemos para não voltar a repetir o erro. O problema é que nós não queremos fazer este exercício e estamos constantemente a fazer o mesmo, estamos num ciclo vicioso. E preparamos o amanhã. Nós preparamos o nosso amanhã em cada momento, sendo nós próprios, não procrastinando, fazendo aquilo que tem que ser feito, dia sim, sem folgas, feriados, dias santos. Não há dias santos, é aquilo que tem que ser feito e ponto. Nestas questões é muito importante, nós temos a ideia da disciplina. Nós fizemos um programa também no primeiro e no segundo ano sobre a ideia da discipline, que muitos autores, nomeadamente Tony Robbins, diz que a disciplina é uma bênção. Porquê? A bênção de termos disciplina é a certeza que vamos fazer tudo o que tem que ser feito, vamos ir onde temos que ir, vamos falar com quem temos que o fazer, e esta questão da disciplina como uma aliada nossa e como algo que trabalha a nosso favor e não contra. Portanto, todos estes conceitos da disciplina, do carpe diem, seize the day, da morte, da vida, tudo isto leva-nos a um ponto de que nós, cada momento, devemos pensar em nós, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, o que é que fizemos, o que é que aceitamos, o que é que não falamos, e tudo isto para fazer uma receita, e essa receita deve
levar a um produto final. E o produto final é nós, a cada dia, sermos o melhor que podemos ser. A morte ensina-nos que o momento presente é o melhor momento para você fazer tudo que tem que ser feito. Pedir desculpa, dizer que gosta, dizer que não gosta, saber dizer que não, saber dizer que sim, e fazer fazer da sua vida uma vida honrada e prestigiada. Honrada, tipo honrar o momento que você tem, com a saúde que tem, com poder andar, poder mexer, porque não devemos estar à espera de uma fatalidade para dar o valor às coisas que nós nunca demos quando as tínhamos. Isto é muito importante. E porque a morte é infinita, devemos aproveitar cada momento. Temos que aproveitar cada momento do melhor que podemos ser. É claro, queridos ouvintes, que há aquelas pessoas que não pensam na morte, que não pensam no autoconhecimento, que para elas faz-se o melhor que se pode para se viver e depois ninguém sabe, porque ninguém veio. Tudo isto tem a ver com aquilo que a sua consciência e com a sua voz interior e as suas inquietações. Se não tem inquietações nenhumas, continue, porque não somos ninguém para lhe dar algum tipo de perspectiva diferente se a sua lhe traz toda essa profundidade e toda essa paz interior que o ajuda a viver melhor para si e para toda a gente à sua volta. Porque é isto que conta, afinal de contas. É quando cá nós estivermos, termos deixado uma pegada que não se esbate com o tempo nem com a erosão, porque isto é que é importante. Outra questão que é muito importante, e muitos autores dizem que é fundamental até para a nossa neuroplasticidade, para a capacidade que o nosso cérebro tem de reaprender, de se alterar, é sermos sociais. Nós temos que nos ligar, nós temos que nos conectar, porque é nesta ligação que nós temos com o mundo que se gera a empatia, a compaixão, é que se gera muitas conversas que nos ajudam a ter outra perspectiva, outra ideia de uma realidade. Estamos sozinhos. Nós acho que devemos aprender realmente a termos um tempo para nós, mas também devemos aproveitar intensamente estarmos com pessoas que são iguais a nós, que pensam igual, que se consegue debater um assunto, ou então não, ou então está com aquelas pessoas que puramente se está, mas que se está bem, sem nada de profundo, sem nada de complexo. Por isso, nós temos que aproveitar o melhor que podemos numa sociedade que estamos todos interligados, interconectados, e que a nossa presença em qualquer ambiente pode fazer a diferença, como um bem ou como alguma coisa positiva. Eu acho que deveríamos pensar um bocadinho nisso, porque deveríamos estar atentos à nossa forma de estar em sociedade e estarmos atentos a não nos deixarmos levar pelas ondas, pelo maldizer, pelo drama, entrarmos numa dialética sobre algum estado apocalíptico da Terra ou qualquer coisa assim. Nós, essas coisas, devemos ter muito cuidado e devemos estar atentos, porque é muito fácil nós, de repente, deixarmos-nos ir. Isto é deixarmos-nos ir nas conversas, nas bebidas, essas coisas. E depois chegamos a casa e pensamos, afinal não era bem isto que eu queria, afinal exagerei aqui, exagerei ali. E esta autocrítica ou esta reflexão que nós fazemos quando chegamos a casa ou quando estamos sós não deve ser de forma alguma castradora de outras saídas, porque só nos dão mais uma lição para nós sermos um aporte positivo para todos e para nós próprios. E essa conexão com os outros tem também importância no próximo ponto, que é ter uma relação especial com alguém. E eu acho que nós, no momento de inspiração, eu acho que é uma presença contínua, a ideia de que os amigos são a família que nós não escolhemos. Os amigos... E que muitas vezes não temos. E muitas vezes não temos. Eu acho que cada vez mais é importante termos alguém que nos ouça, que não esteja a criticar, que não esteja a condenar, que simplesmente se predisponha a estar connosco num determinado momento, no silêncio ou numa conversa, numa aceitação plena daquilo que se faz. E a relação que se tem com os amigos é uma coisa muito incrível, porque os amigos estão distanciados da nossa vida, podem ser super amigos, mas não estão a viver os nossos dramas, e têm sempre uma atitude generosa, compassiva, de não irritação, de entendimento,
e de valorização e de nos valorizarem a nós próprios. Eu acho que é das coisas mais extraordinárias que nós devemos investir em amizades, e não vamos agora desesperados à procura de um amigo porque não temos amigos ou por qualquer coisa do género, mas investirmos primeiro numa questão muito, muito curiosa, que é assim: a primeira relação que você tem e a primeira conquista valiosa, preciosa que você tem é a conquista consigo próprio. A partir do momento em que se conquista a si mesmo, em que você se vê como o seu melhor amigo, em que você a si mesmo dá a compaixão, o silêncio, o amor incondicional, a amizade, tudo isso, você é que está pronto para ter realmente outras relações, porque vai atrair pessoas que pensam igual e que querem esta relação igual. Quando nós não temos uma relação boa connosco próprios e quando procuramos fora essa relação, mais tarde ou mais cedo vai correr mal. Porque as pessoas vão nos decepcionar, porque as pessoas não vão estar no momento em que nós precisamos, porque as pessoas não vão dizer aquilo que nós precisamos, e tudo isto porquê? Porque acima de tudo você projeta aquilo que lhe falta, você procura fora, e nunca se deve fazer isso. Deve-se começar primeiro do dentro e depois de fora, de uma forma natural e espontânea, e que isso é o mais importante. Mas uma das maiores conquistas que eu acho da nossa própria vida é realmente a conquista de nós próprios como os nossos melhores amigos, como os nossos melhores confidentes, como aquelas pessoas que estão sempre para tudo connosco. O outro ponto é procurarmos e investirmos em termos uma vida de exceção e procurarmos, acima de tudo, ser o melhor que podemos ser em cada momento. Nós às vezes temos aquela noção de que podemos ser muito extraordinários, que para sermos solidários temos que ir para o fim do mundo para ajudar as pessoas, e não. Nós, para sermos excepcionais, nós só temos que ser primeiro para nós e depois no micro e no nosso macro ambiente. Porque nós temos sempre aquela ideia errada do que ser excepcional são os influencers, são as pessoas, são os mais ricos, são os cientistas, eventualmente, são essas pessoas todas muito distantes e que nós projetamos todos os nossos valores e toda a inteligência e todas as capacidades. Mas acha que as pessoas se preocupam em ter uma vida excepcional ou deixam isso muito nas mãos do destino, como elas dizem? Eu acho que nós não temos como objetivo importante na vida termos uma vida excepcional. E excepcional é aquela coisa daquele mantra. Nós todos os dias devemos ter a ideia de que ser excepcional tentamos fazer tudo aquilo que tem que ser feito, não procrastinar, não criticar, não condenar, ser boa pessoa para nós e para os outros e espalhar um bocadinho daquilo que deve ser uma humanidade inclusa, não xenófoba, e algum altruísmo e alguma compaixão. Muitas vezes desperdiçamos isso tudo. Não, nós desperdiçamos isso tudo porque temos sempre aquelas ideias fantásticas daquilo que cada momento deve ser visto. E então o momento para ser vivido é sempre um momento visto de fora, é sempre um momento que as pessoas querem, é sempre um momento muito superficial, muito do agora e muito fora daquilo que muitas vezes corresponde ao nosso verdadeiro ser e aquilo que realmente importa. Ter uma vida de exceção é um trabalho, é uma disciplina, é você acordar e saber que você vai se zangar e preparar na noite anterior tudo para evitar que se zangue, que se irrita porque estão atrasados, ou porque não tomam um pequeno almoço, ou porque tomam e porque não sei o que, não sei o que mais. Porque é estas questões, nós, quanto mais estivermos preparados para o dia seguinte, e isso fazemos no dia anterior, melhor vai ser o nosso dia, melhor é a qualidade de vida para nós e para toda a gente que está à nossa volta. Ter uma vida de exceção é só nós seguirmos na direção, com a ajuda da disciplina, com a ajuda do autoconhecimento, com a ajuda do silêncio e da reflexão, e todos os dias tentarmos evitar de forma consciente todos os erros que cometemos no dia anterior e que até nem nos deixaram dormir. Isso é uma vida de exceção. Daqui a bocado vamos falar das leis para uma vida extraordinária, mas há um ponto antes que é importante, porque já falámos aqui em alguns programas, que é
ouvir o nosso corpo e não desvalorizar muitas vezes os sinais, nem exagerar, por exemplo, uma menção que há aqui neste ponto, que é o exercício físico, às vezes exagerado. As pessoas querem sempre mais, muitas vezes não pensam que o corpo, apesar de tudo, é uma máquina perfeita que tem que ser cuidada. Mas como disse Maria Céu, nós aqui no programa temos falado muito isso, ouvir o corpo, ouvir as queixas do corpo. E como aqui diz, no nosso guião, se temos fome temos de comer, e se temos sono é melhor dormir. É melhor dormir. Mas o problema é que, e ouvir o nosso corpo, muitas vezes o nosso corpo dá sinais, e esses sinais nós não queremos ouvir, nós não queremos perceber, porque queremos ter aquela ideia de que está sempre tudo bem. Nós não vamos ao médico porque não vale a pena, porque não queremos descobrir doenças na nossa ida ao médico, mas não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos estar atentos ao nosso corpo. Não devemos ignorar os sinais. E não ignorar os sinais. É preciso dormir, é preciso beber, é preciso comer e é preciso fazer algum tipo de exercício de uma forma que você se sinta bem. É claro que o exagero do desporto, o exagero da comida, ou seja, daquilo que for, é sempre um exagero. E nós temos que encontrar o melhor equilíbrio para nós, porque o meu equilíbrio pode ser um exagero para si e vice-versa. Por isso nós temos que encontrar aqui um caminho intermédio. Mas Maria Céu, desculpe, mas há uma desculpa para isso, que é, temos uma vida muito ocupada, não é? Só que isso não pode descurar uma coisa tão importante como a saúde, neste caso. Não, nós não podemos estar, nós temos que ter algum tempo para ouvir aquilo que é importante, desde as mensagens que nós vamos recebendo do nosso coração, da nossa mente, sabe-se lá daquilo que temos que fazer, de muitas críticas que nós temos de uma forma constante, e perceber que é a nossa mente negativa, mas que se você tiver um diálogo com essa mente negativa, você vai perceber que muitas dessas coisas vão desaparecer, porque são coisas que você tenta procrastinar, são decisões, são ações, são comportamentos que você, de certa forma, até deveria ter, mas não tem. E o momento da excelência, o momento presente, é aquela coisa de dizer, eu todos os dias vou fazer um bocadinho, e os grandes descobrimentos e as grandes vitórias começam com pequenos passos, e é isso que nós estamos a dizer todos os dias, um bocadinho, todos os dias, mais algo para que nos leve a um fim, que o fim é, acima de tudo, termos qualidade de vida com o melhor que podemos, com todas estas variáveis que temos que temos na nossa vida. Não se esqueça que ouvir o corpo são sinais, é o joelho que dói, é um pé que... Tudo isso devia ser motivo para que você parar e para perceber o que é que se passa. Se há um sinal, há um problema. Sim, e há uma coisa, nós falamos já no último programa que a automedicação não é a melhor solução, por isso ir a alguém perguntar alguma sugestão, pessoas que possam ajudar é fundamental, e não deixe que uma coisa passe a ser mais complicada, porque se nós estivermos atentos e conseguirmos resolver isto de forma assertiva, é a melhor decisão que nós podemos fazer em tudo na vida. Não se esqueça que a saúde está muito ligada a todo o seu comportamento, à forma como pensa, à forma como sente, à forma como digere ou não as situações dramáticas da sua vida, como encara os desafios, e depois como dorme, como bebe, como come. Tudo isso vai ditar um bocadinho daquilo como o seu corpo vai reagir a todas as agressões que nós lhe damos. Há pessoas que são mafejadas pela sorte e fazem disparates e não sei o que, estão bem. Outras pessoas que têm que se esforçar um bocadinho mais, mas eu acho que esse esforço vale a pena, porque a nossa saúde é aquilo que realmente nos dá a maior qualidade ou não de vida. Maria Céu, e agora rapidamente, as leis para uma vida extraordinária, voltando ao ponto anterior. As leis para uma vida extraordinária, a primeira é transcenda a paisagem cultural. E eu acho que isto é uma coisa muito engraçada, que as mentes extraordinárias são boas a analisar as paisagens culturais e são capazes de escolher entre as regras e seguir as que devem questionar ou ignorar. Isto a mim cada vez mais me dá a impressão, porque nós hoje todos nós temos a tendência de seguir os líderes da opinião,
desde influencers, desde pessoas famosas, nós seguimos e nós não questionamos. Nós aprendemos a não questionar na sala de aula, nós aprendemos a não questionar uma regra que não faz muito sentido para nós. Porquê? Porque as pessoas, para aquilo que é questionado, as pessoas que rotulam de rebeldia, fora da caixa, não tem nada a ver. É aí que entra o fascínio da filosofia, não é? É, porque eu acho que nós com as questões, e se conseguirmos fazer uma comunicação saudável e um exercício de meiêutica só de pontos que estamos a debater, nós conseguimos abrir caminhos para novas ideias e abrir caminhos para novas escolhas e até para novas decisões e para ter novas formas de estar na vida. Sem questionamento, nós não conseguimos nada. E é importante porque cada vez menos se dá importância à questão do questionamento e à questão da autocrítica perante as coisas. Eu não vou seguir esta pessoa porque esta pessoa diz que sim. Eu tenho que perceber se esta pessoa ecoa em alguma coisa daquilo que eu faço, desde um partido político, um cantor... O problema é que pode haver ali uma identificação qualquer, não é? Pode haver uma identificação qualquer, mas até essa identificação nós temos que perceber. Não vamos ser aqui agora como um rebanho que vai atrás do líder porque o líder vai para um caminho. Se ele se atirar, atiramos-nos todos. Temos que ter algum cuidado. Se houver uma identificação, se calhar, não é? E depois, há uma coisa, o Vishen Lakhiani, que é um senhor que tem um mapa chamado Mind Valley, que eu já falei aqui muito no momento de inspiração, e ele tem uma palavra que é questiona os brules, e esta é uma regra que ele diz que é muito importante para simplificar o mundo. As pessoas extraordinárias percebem quando aquelas não estão alinhadas com os seus sonhos e os desejos. E por isso questionar... Isso é uma espécie de intuição, não é? É aquela coisa daquela ideia profunda que nós temos em nós e que muitas vezes não está em sintonia com as pessoas que estão ao nosso lado, e nós ou calamos, ou então falamos e somos catalogados como rebeldes ou do contra e por aí fora, e isto é muito complicado. Daí que é muito importante cada vez mais estarmos com pessoas que pensam de forma igual a nós, porque senão vai haver sempre este desajuste. Agora, para que haja momentos de epifania, é importante que se tenha discussões válidas com pessoas que pensam exatamente o contrário de nós e que saibam discutir de uma forma educada, polida um assunto, sem que isso passe depois para aquela... Vemos outro vértice da questão. Porque, queridos ouvintes, em qualquer situação, em qualquer problema, há sempre uma verdade, há sempre uma razão, há sempre qualquer coisa que é importante para outra pessoa. Se nós, em qualquer discussão, se nós, em qualquer questionamento, nós conseguirmos calçar o sapato do outro, nós vamos perceber e vamos ganhar com isso. Não vamos aceitar a verdade do outro, mas vamos perceber que, afinal, nós estávamos a ver um ângulo que é importante. E nestas questões, quanto mais abrirmos a nossa cabeça, quanto... usarmos a filosofia e a nossa capacidade de aprendizagem melhor para nós. Vamos avançar. Pratica a engenharia da consciência, e isto também é que eu acho que é nós relativamente a assuntos de consciência, nós não queremos falar muito sobre isso, porque a consciência dá-nos aquela ideia de crítica, de condenação. A consciência só nos ajuda a viver de forma desperta para aquilo que nós temos que fazer, para aquilo que somos a cada momento. Se nós conseguirmos ver que a consciência é uma construção e uma evolução e um desenvolvimento que nós podemos participar, em que nós de uma forma consciente vamos alimentar, então vamos ter muitas ferramentas a trabalhar a nosso favor, porque uma consciência desperta ajuda-nos a viver melhor, ajuda-nos a estarmos muito mais motivados, ajuda-nos a ter uma atitude proativa, ter uma consciência, ajuda-nos sobretudo, a perceber o mundo e a perceber a realidade de uma forma muito mais aberta e muito mais humana, que no fundo é isto que importa. Sem que isto nos retire valor, sem que isto nos retire autoestima, com a certeza da vida, sendo a vida incerta. Por isso eu acho que esta questão da consciência é tão importante como perceber, por exemplo, a inteligência emocional. É perceber que nós percebemos as nossas emoções, nós conhecendo-nos muito bem, nós conseguimos prever, antecipar e até alterar um determinado acontecimento
sem que seja dramático, sem que seja terrível, sem que seja desconfortável para as pessoas. Por isso, queridos ouvintes, vamos ficar pela questão da consciência, sabendo que toda a gente fala da consciência e ter consciência, mas investir na consciência como uma ferramenta que nos vai ajudar a melhorar e a ter mais qualidade de vida, porque é isso que importa. Sendo agnóstico, sendo ateu, sendo aquilo que quiser, porque isto não tem nada a ver, isto não está ligado a uma religião, a uma cor, a um clube de futebol. E é isto que esteja importante. Não está. Isto é uma questão sua, é uma questão de ser proativo com todas as condições e as ferramentas que você dispõe para que a sua vida seja melhor, fundamentada na sua autoestima, no seu autovalor e na verdadeira essência daquilo que é, e estando aberto para tudo aquilo que possa viver ou que possa fazer. E têm que ser selecionados, não é? Claro. E ficamos assim na edição de hoje. Temos aqui a segunda parte do autocuidado. Provavelmente outras coisas tínhamos ainda para dizer, mas o tempo é curto e esgota-se rapidamente. Fechamos a edição desta semana agora musicalmente ao som de Neil Francis. Vamos ouvir Teardrops e 2 a 8 dias voltaremos cá. Maria do Céu e ouvintes, muito obrigado. Obrigada.